Esta noite eu gostaria de compartilhar uma palavra naquilo que Deus falou ao meu coração essa semana. Estava pedindo a Deus, Senhor, fala ao meu coração, naquilo que a igreja precisa ouvir, naquilo que a igreja precisa ser edificada e fortalecida. E creio que para a igreja ser edificada e fortalecida, toda a igreja precisa estar no centro da vontade de Deus, né? Caminhar segundo o propósito de Deus, aquilo que Deus determina, não aquilo que o nosso coração é inclinado, né? Então veio a mensagem da palavra de Deus ao meu coração, o que Ageu, o profeta Ageu, falou ao seu povo no tempo dele. Então eu gostaria de que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12, que diz o seguinte: se vocês não têm a Bíblia, por favor, vocês podem me acompanhar aqui no projetor. Se caso vocês quiserem acompanhar, na sua Bíblia, Ageu está lá nos profetas menores, vocês podem abrir ali. Ageu, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Pai, nós estamos, ó Deus, diante da tua presença, mediante a tua palavra, e eu peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que através dessa palavra, a tua igreja, Senhor, seja fortalecida, e que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Para isso, Senhor, eu conto com a tua misericórdia e com o fluir do teu Espírito Santo neste lugar, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o livro de Ageu é um dos livros menores do Antigo Testamento. Mas eu percebo aqui que eles não são relevantes por conta disso. E muito pelo contrário. O livro de Ageu
ele é muito abençoado e muito profundo. É algo que nós podemos tirar para as nossas vidas de o que é cumprir o desejo e a vontade de Deus para as nossas vidas. Nesse livro de Ageu aqui, o profeta, ele demonstra claramente as consequências da desobediência e da obediência a Deus, os seus resultados e as suas consequências. E é um livro bastante especial. Ele nos mostra claramente que aqueles que se consagram ao Senhor, oferecendo o seu amor e as suas prioridades, eles sempre serão abençoados. E esse é o intuito, né, que eu gostaria de refletir para vocês esta noite. É a respeito de nossas prioridades. As prioridades das quais nós investimos em nossas vidas. Então, queridos, é importante nós observarmos esta noite, e eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão na vida de vocês, que vocês possam olhar para você mesmo e perguntar para você, o que tem sido a minha prioridade nesses últimos tempos? Quais têm sido as minhas prioridades? Né? Em relação a essa história aqui, nós devemos entrar nesse contexto do livro de Ageu. O profeta Ageu, ele está profetizando para um povo que estava voltando do cativeiro da Babilônia. Esse povo de Deus, eles ficaram cativos lá na Babilônia durante 70 anos, por conta de um fruto de uma desobediência a Deus. E depois que passou esse tempo, Deus, diante a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua oportunidade de querer dar uma nova chance ao seu povo, Ele usa, né, esse momento, esse tempo, para que esse povo pudesse voltar às suas antigas origens. Aquilo que havia perdido. E o que havia perdido na vida deles? Eles saíram lá de Jerusalém, foram ser escravos lá na Babilônia, e daí eles perderam muitas coisas. Perderam as suas identidades, eles perderam familiares, e acima de tudo, eles perderam o lugar onde eles se congregavam, o lugar onde eles se ajuntavam a buscar o Senhor. O templo de Deus aqui havia acabado. O templo de Deus havia sido destruído. E não só o templo, mas a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, tudo ali havia se acabado. E quando acabou esse tempo do cativeiro, Deus deu uma ordem, por intermédio de Ageu, a esse povo. Construam o templo. Eu estou dando a oportunidade de vocês voltarem para a terra de vocês, para o lugar de vocês, para vocês reconstruírem aquilo que foi perdido na vida de vocês. Então essa foi a mensagem de Ageu na vida desse povo, que eles deveriam reconstruir aquilo que precisavam ser reconstruído. Veja bem, mas a primeira coisa que o profeta disse para eles, que eles deveriam reconstruir o templo de Deus, a casa de Deus. O que eu acho interessante aqui, o que nós lemos em relação a esse contexto, que nós podemos observar, que as prioridades daquele povo não estavam de acordo com a vontade e nem com as ordens de Deus. Eles ouviram a voz de Deus, mas, no entanto, eles não estavam seguindo aquilo que Deus ordenara a eles. Infelizmente, meus irmãos, eles estavam ali, naquele momento, em vez de cumprir o propósito de Deus, cumprir a vontade de Deus, eles estavam com o coração deles inclinados para os seus sonhos e apenas os seus projetos de vida. E eles esqueceram que a maior prioridade que eles deveriam ter na vida deles era de fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. A nossa maior prioridade, queridos, que nós devemos ter em nossas vidas, é cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Essa é a grande prioridade do cristão. Não estou falando aqui que é errado nós termos as nossas prioridades, alguns desejos.
Não é errado nós corrermos atrás dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Mas uma coisa é de fato, uma coisa é fato. Que a primeira coisa que nós devemos fazer em nossas vidas é fazer a vontade de Deus. Aquilo que Ele ordena para que nós venhamos fazer. As outras coisas Ele vai nos fornecendo. Na medida do tempo que seja a vontade dEle. Né? Então esse povo, infelizmente, eles não estavam inclinados para ouvir a voz de Deus. Eles não estavam tendo uma junção com Deus nesse momento. Eles não estavam querendo cumprir aquilo que Deus queria para eles. É aonde eles estavam andando o quê? Na carne. Eles estavam inclinados por conta da sua natureza terrena. Eles estavam andando contra a maré naquilo que Deus ordenara para eles. Infelizmente, queridos, nos dias de hoje, existem pessoas assim andando dessa forma. Andando de acordo com seus próprios desejos e não com os desejos de Deus. E é algo muito sério. É algo muito sério. Nós não podemos colocar nada à frente do que seja a vontade de Deus nas nossas vidas, queridos. Que isso fica marcado para vocês, no coração de vocês esta noite. Cumprem-se a vontade de Deus. O resto, Ele vai tomar conta daquilo que você sonha e daquilo que você projeta na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de amor e Ele tem prazer em nos abençoar. Mas tem uma ordem para nós, que nós devemos viver daquilo que Ele diz, não aquilo que o nosso coração esteja inclinado. E nós devemos tomar muito cuidado naquilo que o nosso coração esteja inclinado. Vamos vigiar, vamos tomar conta. Amém? Então, queridos, nós devemos estar sempre guardando os nossos corações. Nós não podemos correr atrás de projetos, de sonhos, sem que Deus esteja à frente de tudo isso. Então, meus irmãos, algo interessante que eu escrevi aqui, e que também vocês possam marcar no coração de vocês. Quando colocamos os nossos projetos à frente dos projetos de Deus, nós vamos ter uma leitura errada do tempo e das oportunidades que temos em nossas vidas. Então vamos tomar cuidado. E foi exatamente o que Ageu profetizou nesse tempo. Ageu, ele diz a esse povo que havia uma ordem de Deus de construir o templo. Mas o que esse povo disse? Não veio ainda o tempo de se edificar a casa de Deus. Vamos ler no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meus irmãos, é onde corre o grande perigo. Essas pessoas, elas estavam andando na contramão de Deus. E a prioridade de Deus era de reconstruir o templo. Mas eles queriam construir aquilo que dava prazer na sua natureza terrena. E nós, como cristãos, e esse povo, eles deveriam considerar o que Deus estava mandando. Então nós devemos cuidar do nosso tempo, meus irmãos. Uma das coisas que mais agrada a Deus, vocês podem ter certeza, é que nós devemos ouvir a voz dEle, e que nós precisamos estar seguindo os passos que Ele determina para todos nós. Aqui havia uma ordem de reconstruir o templo. Meus irmãos, uma das coisas que mais agrada a Deus também é o cuidado que nós temos com o templo dEle. Uma das razões da severa disciplina de Deus com o povo, antes de enviar o povo para a Babilônia, é porque o povo não tomava conta do templo de Deus da forma como Deus queria que tomassem. Isso está escrito lá em Jeremias capítulo número 7. O povo de Deus, lá em Jeremias capítulo 7, eles esqueceram de Deus. Ali o povo, na verdade, eles estavam andando
de acordo com o coração deles estavam inclinados. O coração deles confiavam muito mais nas palavras, confiavam muito mais nas pessoas do que no próprio Deus. E Deus disse, através do profeta Jeremias, que eles não precisavam confiar nas pessoas, e que eles tinham que confiar no Senhor, no Deus é que Ele toma conta do templo. E a partir daí as pessoas estavam perdendo essa essência. Eles estavam esquecendo de Deus, e eles estavam considerando muito mais as pessoas do que o próprio Deus. E foi um dos motivos em que Deus enviou esse povo para o cativeiro. Muitas vezes nós pensamos que foi apenas o que levou esse povo à Babilônia foi só aqueles pecados pessoais, mas não foi. Foram também os pecados que eram constituídos dentro da casa de Deus. E um dos maiores pecados que temos, que nós fazemos diante de Deus em relação ao seu templo, é quando nós confiamos em nós mesmos. Nós não consideramos o poder de Deus e a vontade de Deus. Isso traz consequências terríveis para o povo de Deus e para as nossas vidas, quando nós confiamos em nós mesmos e não em Deus. E é Deus que toma conta do templo. Então, meus irmãos, a confiança desse povo estava nas pessoas e não em Deus. Portanto, Deus, naquele tempo, o que Ele fez? Ele pegou aquele povo, pegou aquele templo, colocou nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o rei dos caldeus. E através desse rei da Nabucodonosor, esse templo virou ruínas, por conta da complacência do povo. Então, queridos, nós devemos que tomar muito cuidado. Muito cuidado por quê? Porque vamos refletir, vamos pensar um pouco aqui. Nos dias atuais, nos tempos atuais, quem é o templo do Senhor? Quem é a casa de Deus? A casa de Deus, meus irmãos, nós ouvimos uma palavra muito abençoada domingo passado. A casa de Deus somos nós, nos tempos atuais. No Antigo Testamento, Deus ele habitava na arca, no santíssimo lugar, lá dentro do tabernáculo. Depois de algum tempo, essa arca ela foi para o templo de Salomão, onde Deus, o próprio Deus deu condições para Salomão construir um templo, e esse templo, a arca da aliança foi guardada ali, no templo de Salomão. Mas aí Deus mudou toda a história. Deus resolveu mudar de lugar. Ele falou, não vou habitar mais em templos de parede. Eu vou habitar em outro lugar. Eu vou habitar dentro dos meus filhos. Então eu vou enviar o meu filho para que ele possa morrer, ressuscitar, e depois disso ele vai vencer a morte, e eu habitarei para sempre, através do Espírito Santo de Deus, na vida dos meus filhos. Eu quero que vocês entendam essa noite, meus irmãos. O templo de Deus esta noite, o templo de Deus nos dias atuais, somos nós. Somos eu e você. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Altíssimo. E nós devemos entender e compreender esta verdade. Olha a grande responsabilidade que nós temos. A responsabilidade que temos por conta disso. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. O templo do Espírito Santo somos nós. E o que diz, olha o que diz a palavra a respeito disso. É muito bom nós entendermos e observarmos o que a Bíblia nos fala. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos abrir, por favor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós verdadeiramente somos a casa de Deus. Agora, nós devemos considerar o seguinte, esta noite, como é que está a casa de Deus? Como é que está a sua vida esta noite? É algo a se pensar, é algo a se refletir. Nós podemos estar em ruínas essa noite. Da mesma forma como Deus mostrou no tempo de Ageu que a casa dele estava em ruínas e que ela precisava ser reconstruída, assim serve para nós também, queridos. Nós somos o templo de Deus, a casa de Deus. Será que nós estamos em ruínas ou não? Será que nós estamos perfeitos essa noite? Para que a glória de Deus se manifeste? Para que a glória de Deus seja manifestada de uma forma eficaz e genuína? Então é muito importante refletirmos como está de fato a nossa vida, como está de fato o nosso corpo, que é um santuário de Deus. Eu quero que nós possamos entender essa noite, se eu estou aqui, queridos, se eu faço parte do reino de Deus, eu preciso andar em vigilância, porque se eu sou santuário de Deus, eu preciso manifestar a glória de Deus através da minha vida. Agora, o que acontece? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não precisamos fazer uma reconstrução em nossas vidas? É algo que precisa ser considerado para todos nós. Nós devemos olhar para nós mesmos. Nós precisamos analisar com toda pureza, com toda sinceridade, no fundo do nosso coração para nós mesmos. Será que precisa ser consertado algo na sua vida hoje? A glória de Deus se manifesta, meus irmãos, quando o templo dele é perfeito. O nome de Deus, ele é engrandecido no templo, quando o templo, ele está de acordo com a vontade e com as prioridades dele. É importante analisarmos esta verdade. Oh, quão é importante analisarmos esta verdade. Eu tenho certeza que todos nós aqui, o que nós mais queremos em nossas vidas é fazermos a vontade de Deus. Mas agora nós devemos entender o que é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é aquilo que é espiritual, aquilo que Ele determina. Não é aquilo que é terrestre, aquilo que o nosso coração está inclinado. Então nós devemos considerar esta verdade. Então, essa mensagem, ela tem que chamar muito a nossa atenção a respeito com o materialismo. Viu? Vamos tomar muito cuidado com o materialismo. Nós não podemos viver à base do materialismo, como aquele povo que estava vivendo. O que estava acontecendo com aquele povo do tempo de Ageu? Ou seja, eu vou ficar repetindo para que vocês possam compreender de uma forma mais adequada. Havia uma ordem, a ordem de construir o templo de Deus. Mas aquele povo não cumpriu a vontade de Deus. Por quê? Porque aquele povo estava inclinado para reconstruir as suas casas, as casas onde eles deveriam morar, as casas onde eles poderiam ter a sua satisfação, a sua natureza carnal, o seu conforto, os seus desejos, o desejo que o coração deles estavam inclinados. E eles estavam errados. Eles estavam depositando aquilo que Deus não havia determinado para eles. Eles estavam depositando aquilo que confortava e que alegrava o coração deles. E esse povo estava investindo apenas
Casas apaineladas, diz a palavra do Senhor. Você sabe o que significa casas apaineladas? Casas luxuosas. Casas bonitas. Aquelas faixas tremendas, coisas lindas, coisas maravilhosas. Isso não é errado fazer, meus irmãos. Mas eles estavam olhando apenas para que o coração dele, a natureza terrena deles, estavam inclinados. E o coração deles estavam só baseado na matéria. Não estavam baseados naquilo que Deus queria para eles. Deus queria que eles investissem na vida espiritual deles. Não naquilo que satisfazia o ego deles, o coração deles. Então é isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam apegados no materialismo. Eu fico pensando nos dias atuais, quantos e quantos hoje buscam a Deus apenas para conquistar bens materiais, né? Hoje é muito fácil as pessoas virem à igreja querendo ser abençoado para comprar carros, casas luxuosas, né? Querendo prosperar na vida, mas se esquecem de querer cumprir a vontade de Deus em primeiro lugar. Querer investir naquilo que é eterno, não aquilo que vai virar pó daqui uns dias, daqui um tempo. Então, meus irmãos, da mesma forma que esse povo estava preso ao materialismo, e Deus chamou a atenção deles, não se apeguem a isso. Nós devemos tomar conta dos nossos corações também, meus irmãos. Vamos tomar muito cuidado com o materialismo, porque investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Vamos tomar cuidado com isso. Eu estou repetindo, né? Vamos tomar cuidado com isso. Mas nós devemos tomar cuidado mesmo. Porque a nossa tendência, muitas vezes, ela é contra a vontade de Deus. Ela é contra a vontade de Deus. E nós devemos estar sempre martelando no coração de vocês, para que vocês possam inclinar naquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja. O Espírito Santo sempre quer dizer à igreja o seguinte: cumpre a vontade de Deus, faça parte de vocês, e que Deus de lá vai fazer a vontade dEle, vai cumprir os desígnios dEle para nós, e vai cumprir também aquilo que nós desejamos, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Então, queridos, não podemos invertir os valores de Deus, não podemos invertir, né, os valores de Deus. A inversão de valores de Deus é uma coisa terrível. Não vamos invertir ou inverter. Qual foi o resultado desse povo? Eles fizeram grandes investimentos e não tiveram resultados significatórios. Eles tiveram resultados insignificantes. A palavra de Deus nos mostra que eles plantaram muito e colheram pouco. Vamos ler, por favor, versículo número 4, para testificar isso que eu estou dizendo para vocês. Ageu, vou voltar lá no livro de Ageu, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Olha aí, meus irmãos. Eles tentaram várias coisas, mas eles falharam em todas elas. A palavra de Deus fala que eles comiam muito, mas não se fartavam. Você sabe por que eles comiam muitos? Porque eles comiam para o seu próprio prazer. Eles não comiam, de fato, o pão da vida.
que é Jesus Cristo. Porque aqueles que comem o pão da vida, que é Jesus Cristo, se alimentam de Jesus Cristo, a tendência deles é o quê? É fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que não se alimentam de Deus, não se alimentam de Jesus Cristo, eles vão se alimentar de outras coisas. E essas coisas, essas outras coisas acabam se afastando da presença de Deus. E exatamente foi o que esse povo estava fazendo. Eles estavam comendo de acordo com seus próprios prazeres, mas eles não se fartavam. Meus irmãos, o que traz fartura para nós é a presença de Deus. Quando nós nos alimentamos de Jesus, a gente fica saciado. Nós ficamos saciados, nós ficamos bem. Nós ficamos fortes. Nós ficamos cheios de energia. Nós enfrentamos coisas sobrenaturais. Nós enfrentamos situações adversas das quais nós nunca imaginamos que conseguiríamos vencer. Aqueles que se alimentam de Jesus, eles vivem à base de vitória, nunca de derrota. Mas aqueles que se alimentam de coisas terrenas, eles só perdem. Eu conheço várias pessoas que se alimentam só de coisas terrenas e vivem em depressão. Tem tudo. Se alimentam de manjares que esse mundo oferece e vivem numa cama prostrado porque não tem força para enfrentar nenhum tipo de situação adversa. Eles bebiam muito, diz a palavra do Senhor. Eles não se saciavam. Você sabe por quê? Porque eles não estavam bebendo da água da vida, que é Jesus. Aquele que de fato mata a sede do seu povo. Eles não estavam bebendo de Jesus. Eles não se vestiam, diz a palavra. Perdão, eles se vestiam, mas não se aqueciam. Ou seja, eles estavam sem a provisão do Espírito Santo. Porque aquele que aquece é o fogo do Espírito. Aquele que aquece os nossos corações, as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus. E esse povo estava seco, meus irmãos. Esses povos estavam vazios. O coração deles estava inclinados para aquilo que a carne deles estava inclinados, mas não aquilo que era a vontade de Deus. E quando nós estamos inclinados para fazer a vontade de Deus, nós começamos a ter a presença de Deus em nossas vidas. Nós começamos a alimentar do alimento certo. Nós começamos a beber a bebida certa. E nós começamos a ter vestimentos certos. Aí sim, nós começamos a viver de acordo com a vontade de Deus. O meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos caminhar dessa forma. Que a palavra de Deus nos conduz. Amém? Então, queridos, vamos viver aquilo que Deus nos orienta e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Viver no materialismo não vale a pena. Nós corremos muitos riscos. E a palavra de Deus nos conduz e nos orienta e nos conclui a respeito daqueles que vivem apenas no materialismo. E uma das verdades aqui que nós podemos tirar em relação àqueles que vivem apenas no materialismo é que eles têm muito, mas não encontram prazer no que têm. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que eles fazem, que está errado, eles fazem grandes investimentos, mas eles têm resultados insignificantes. Geralmente, essas pessoas que olham muito para o materialismo, eles retêm tudo. O que eu quero dizer com isso? Eles retêm tudo até aquilo que é de Deus. Isso é um perigo. É um grande perigo. Muitas vezes, pessoas que são inclinadas apenas para o materialismo,
coração dela se inclina até roubar de Deus. Às vezes é uma palavra tão forte isso que eu estou dizendo, mas é a verdade. É a verdade. A palavra de Deus ela é muito clara. Onde nós devemos fazer aquilo que Deus nos manda. E muitas vezes aquilo que Deus nos manda, isso requer exatamente tudo. Exatamente tudo. Ou seja, nós devemos tomar muito cuidado os valores da palavra de Deus. Hoje muitas pessoas, muitos de nós corremos risco de até manipular a Deus em relação aos dízimos e às ofertas. E isso não é bom. E as pessoas que investem o seu coração apenas no materialismo, elas correm grande risco de fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus. Aí nós começamos a ser manipuladores. Nós queremos manipular até a palavra de Deus. E isso não é bom. Amém? Queridos, mas a palavra de Deus ela não acaba aí não. A mensagem de hoje não acaba nesse ponto. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque logo em seguida Deus diz o seguinte ao seu povo: se você construir o seu templo, se você reconstruir o seu templo, eu vou te abençoar. Aí eu pergunto para vocês, quem quer ser abençoado por Deus? Você pode levantar a mão? Amém ou não amém? Amém. Então, meus irmãos, invista na sua casa espiritual. Invista naquilo que é certo. Se você investir na casa espiritual que é você, dela o Senhor se agrada. Então faça a vontade de Deus na sua vida. Cumpre o propósito, cumpre aquilo que Deus tem para você. Esta noite é uma noite em que nós devemos olhar para o retrovisor, olhar para trás. E nós devemos refletir o que tem tirado do nosso coração o propósito que Deus tem para nós. Nós devemos refletir. E pensando nisso, nessa reflexão, hoje é um tempo de arrepender daquilo que está errado na sua vida. E que você possa ser verdadeiramente um santuário do Deus Altíssimo. Esse é o desejo que Ele tem. E a partir do momento que você se decide ser um santuário do Deus Altíssimo, que glorifica o nome dEle, você pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Você, com certeza, vai colher o fruto do seu trabalho. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se você estiver semeando para aquilo que é carne, você colherá corrupção. Mas aquilo que, se você estiver semeando para aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, você estará colhendo aquilo que é eterno. Assim Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Então, meus irmãos, esta noite é uma noite em que nós precisamos dar uma resposta ao chamado de Deus que Ele tem para mim e para você. Deus, Ele nos chama para reconstruir o templo. O que tem faltado para nós? A resposta ao chamado de Deus, Ele vem através apenas de você. Eu não posso fazer por você aquilo que deve ser feito apenas por você. E você não pode fazer por mim. Aqui nós somos a casa de Deus. Nós somos pedras vivas. Se nós olharmos para um desenho espiritual,
eu sou um tijolinho, e você também é um tijolinho. E esses tijolos vão se juntando, e ali nós estaremos o quê? Completando um templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja do Senhor, onde o próprio Jesus é a pedra angular, e nela nós devemos nos apoiar. Mas essas pedras, elas têm que ser pedras lapidadas, pedras puras, pedras fortes, pedras que sejam substância, pedras que têm força, pedras que têm atitude. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós respondemos ao chamado de Deus. E o chamado de Deus, através da palavra de Ageu, chama-se em duas coisas: é na obediência e no temor em relação a Deus. No versículo 12, diz o seguinte: então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Ou seja, eles olharam para trás, eles resolveram consertar aquilo que estava errado na vida deles. Eles atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então o que eles fizeram? Eles obedeceram. Ou seja, meus irmãos, fazer a vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque nós devemos renunciar o nosso eu. Nós devemos renunciar os desejos que nós temos, e muitos desejos que são lícitos, mas nós devemos renunciar. Isso é obedecer, obedecer à voz de Deus. Nós não podemos obedecer à voz dos nossos corações. Nós devemos obedecer à voz do Deus Altíssimo. É assim que o templo de Deus deve andar e deve caminhar. E o templo de Deus também deve andar com temor, com reverência ao nosso Deus. E eu posso ver dois personagens na Bíblia que exatamente fizeram aquilo que Deus ordenou. Obediência, nós lembramos de quem? De Abraão. Né? Hoje nós tivemos um estudo tão maravilhoso na parte da manhã, onde nós estudamos o Monte Moriá. Através da obediência, Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho. O que Abraão fez? Obedeceu à voz de Deus. E ali o que aconteceu? O nome de Deus foi engrandecido e glorificado. Por quê? Porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Abraão obedeceu à voz de Deus. Outro personagem que me lembra a respeito do temor a Deus. José. José foi aquele homem que temeu a Deus. No tempo dele, ele foi um homem que andou com temor. E Deus tirou ele de um fundo de um poço e levou ele ao mais alto patente naquele tempo do Egito. Ele foi ser governador, porque ele temeu ao Senhor. Você vê o tanto que é importante nós andarmos de acordo com a vontade de Deus. A história de José começa ele sendo colocado num fundo do poço. Mas por causa do temor que ele tinha a Deus, Deus colocou ele no alto, num patente superior. Deu vitória para aquele homem. Esse homem ele se tornou o homem mais importante daquele tempo. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós esta noite: vamos andar de acordo com a vontade de Deus. Que eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Vocês estarão glorificando o nome de Deus, porque nós somos o templo de Deus nos dias atuais. Amém? Vamos ficar de pé? A maior vitória
de um cristão, a maior vitória do povo de Deus é quando ele decide a cumprir a vontade de Deus em sua vida. Vitória hoje tem um significado diferente. Vitória hoje para um cristão, muitos estão desvalorizando, o que é de fato, o que é verdade. Muitos acham que vitória de um cristão é quando a prosperidade bate na casa dele. Isso não é vitória. A maior vitória de um cristão é quando ele consegue obedecer a Deus. É quando ele consegue cumprir a vontade de Deus na vida dele. É quando o coração dele está inclinado para aquilo que é eterno, não para aquilo que é apenas matéria. Meus irmãos, coloca a mão no seu coração. Converse com Deus nesse momento. Se essa palavra falou o seu coração esta noite, eu quero desafiar você a tomar uma decisão na sua vida. E essa decisão nada mais é do que você querer fazer a vontade de Deus na sua vida. E para que você venha querer cumprir a vontade de Deus na sua vida, você tem que reconhecer os seus erros, arrepender dos seus pecados e tomar uma nova direção na sua vida. Isso sim é fazer a vontade de Deus. Então essa é uma oração muito individual. Ela é você com o Espírito Santo. O negócio está aí. É você e Deus. É você e Deus. Eu só dou um conselho para você. Abra o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que é eterno. A nossa eternidade não está aqui, neste mundo. A nossa eternidade estará junto com o nosso Deus. Não desperdice a voz de Deus sobre a sua vida. De fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu coloco diante de ti, Senhor, todos os meus irmãos que estão em tua presença, se deleitando, Pai, diante do teu poder, diante do teu senhorio. E eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai, através da vida dos meus irmãos. Eu sei que é o teu Espírito Santo que convence, Pai, todos nós, os nossos pecados. É o Senhor que convence de todo pecado, de toda justiça, de todo o seu juízo, Senhor. É o Senhor que toca em nossos corações. É o Senhor que tem poder para isso, Senhor. Que os nossos desejos, Pai, a cada dia, a cada manhã, esteja, Pai, em primeiro lugar em fazer a Tua vontade. As outras coisas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor irá acrescentar em nossas vidas. E que seja assim, Senhor, que nossa igreja
todos os meus irmãos possam andar de acordo com o que está no seu coração, ó Pai, e não em nossos corações. Nós queremos estar com os ouvidos e com corações, Senhor, sensíveis, Pai, para ouvir, para fazer aquilo que é certo de acordo com os valores do Teu reino, Senhor. E para isso, Senhor, eu conto com a graça, com o fluir do Teu Espírito Santo sobre esta igreja, Senhor. Que os meus irmãos, Senhor, todos nós aqui venhamos caminhar segundo o Teu propósito, segundo aquilo que o Seu coração deseja, Pai. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, vivermos esta verdade. Que nós venhamos viver segundo, Pai, os Teus desejos e não aquilo que o mundo nos oferece e nos ordena. Que nós venhamos andar, Pai, na contramão que esse mundo nos oferece, Senhor. Que seja assim em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluia.